estamos a mês. Se você não estudar, se você não ambicionar isso, você simplesmente é inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, nós vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja as pessoas buscando, pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas aí, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma semana para juntos estarmos estudando mais uma lição abençoada, mais uma lição importante a qual nós tivemos nesse trimestre. Uma lição maravilhosa que nós iremos estudar. O tema da nossa lição de hoje é o novo homem em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, né? Um novo homem em Cristo Jesus é o tema da nossa lição de hoje e é a última lição desse trimestre. Então nós estamos aqui para juntos, né, encerrarmos mais um ciclo, mais um trimestre abençoado, a qual nós tratamos aqui sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Então esse foi o tema geral da lição, né, da lição que nós estudamos, de toda a lição. Falamos vários assuntos que eu não vou passar aqui para você, porque você já estudou, você já está sabido de todo o contexto geral da lição, mas aqui fazendo os agradecimentos a todos aqueles que aqui juntamente conosco, né, estudaram, que deixaram comentários, deixaram a sua participação, ao próprio autor da lição, ao próprio comentarista da lição, que é o excelentíssimo pastor Cláudio Honor de Andrade, homem muito sábio, né, um teólogo muito sábio, muito 10 mesmo, gostei, muito boas lições. Logicamente que sempre tem alguma coisinha que não vai agradar não vai agradar a todos, né? Mas isso a gente releva, nós tiramos aquilo que nós aprendemos, muitas coisas que nós aprendemos, muitas doutrinas aqui a qual estavam esquecidas, estavam até mesmo deixadas um pouquinho de lado, foi colocada novamente em pauta aqui nessa lição. Então, está de parabéns, pastor Claudio Honor, muito obrigado por essa lição abençoada que nós estudamos esse trimestre. Mas antes aqui de nós entrarmos, gostaria de chamar você já para estar fazendo parte aqui do canal, está deixando o seu like, deixa a sua participação, deixa o seu joinha, não se esqueça, escreve no canal aqui, ó, o joinha, deixa o joinha aqui, ou para cima, ou para baixo, você que manda aí, né? Faça a sua crítica, critique, fale, nos ajude aí. Deixe o seu comentário aí para estar ajudando outros a aprender. Então, nos ajude aqui que outras pessoas vão também aprender juntamente conosco. Então, Quero convidar você para mais um trimestre, a qual nós iremos estudar. O trimestre que nós iremos estudar, já vou até apresentar para você aqui, tá? Já vou até estar aqui na minha mão, a nova lição desse trimestre, segundo trimestre de 2020. O tema da lição que nós iremos estudar, lição também muito boa, viu? O tema da nossa lição é a Igreja Eleita. Falaremos sobre a redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nós iremos falar sobre algumas doutrinas também aqui, né? Falaremos sobre a predestinação, sobre calvinismo aqui, entraremos um pouquinho nessa arminianismo, calvinismo, entraremos em algumas doutrinas aqui interessantes aqui. Falaremos sobre a carta de Efésios, saudações ao destinatário. Então, o tema basicamente sobre a carta aos Efésios. Então convido você para junto comigo, né, e junto conosco aqui do canal, estamos aqui estudando essa lição desse trimestre. Então a lição está aqui para você ver aqui. Deixa eu ficar aqui de ladinho aqui. Essa é a lição, esse é o livro de apoio, tá bom? Está aqui. Esse é o livro de apoio. Esta é a lição a qual você vai. Se você não adquiriu ainda, corra adquirir a lição para nós estarmos juntos aqui aprendendo. Esse trimestre que vai ser uma bênção, eu convido você para me ajudar. Gente, se inscreve aí no canal, você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal, você que ainda não nos conhece, não tem o conhecimento ainda do canal aqui,
EBD para Todos, eu convido você para fazer parte desse canal e nos ajudar, ajuda nós a ajudar as outras pessoas aí. Um comentário simples, mas porém objetivo, tá bom? Pesquisamos, fazemos as pesquisas, mas eu convido você para nos ajudar aqui, ajuda aí o canal a bombar, a subir mais aí, nós estamos aí junto, passando as informações, passando aqui a nossa EBD para os irmãos aí, a qual que tem alguns com dificuldade, que não conseguem ir para a escola dominical, tá bom? Ainda mais no momento igual esse, né? As pessoas estão todas trancadas dentro de casa, não estão participando de escola dominical, então convido você para assistir às nossas lições aí e sente o dedo aí no like aí, nos ajudando, se inscreve no canal para nós chegarmos aí a mais de 1000 aí, porque ainda nós não chegamos, mas nós vamos chegar, eu tenho fé em Deus. A lição, o segundo trimestre, do trimestre aqui, o professor, né, o escritor da lição, comentarista da lição é o Douglas Batista, pastor Douglas Batista, já estava vendo o currículo dele aqui, é um currículo muito bom, tá, por sinal, é um homem muito sábio, um teólogo muito sábio, e então nós estamos em boas mãos. Então convido você para juntos, no próximo trimestre, nós estudarmos essa lição aqui, ó, tá bom? Falaremos sobre a carta aos Efésios, né? Carta aos Efésios, falaremos sobre a igreja eleita. Então, convido você para o próximo trimestre nós estarmos estudando esta lição aqui. Por favor, vamos juntos, hein, gente? Deixa eu guardar ela aqui, tá? Então, nós temos alguns materiais aí para nós também estudarmos, depois nós iremos apresentar na próxima lição, mas vamos entrar aqui no que importa hoje. Então, gente, vamos para o encerramento aqui, a lição de número 13, tá? Nós estamos ainda, não encerramos, vamos encerrar, essa é a última lição. Então, nós iremos encerrar com a lição de número 13, uma lição não, né, menos importante igual às outras, com a mesma importância, com o mesmo afinco. Não é porque está encerrando que nós não vamos deixar de comentar, vamos comentar e convido você para estar compartilhando. Compartilhe o vídeo, comente, estude, leia, se dedique aí para poder ensinar na classe quando voltar as aulas aí presencial. Por enquanto nós estamos fazendo home office, né? Estamos estudando aqui online. Então, mas eu acredito que nós vamos chegar a ajudar aí o máximo possível de gente. Então, a lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo, que nós iremos estudar. Deixa eu só já ler aqui a nossa leitura bíblica em classe. Ela vai dizer assim, ó: e havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que é o texto, né? O texto mais conhecido, o texto que é mais falado, que todo mundo conhece essa parte, né, do texto, que é o João 3,16, né?
ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, esse é a nossa leitura bíblica em classe aqui da nossa lição, da lição de número 13, falando sobre o novo homem, né? O novo homem em Cristo Jesus ou em Jesus Cristo. E o nosso texto áureo para nós entrarmos aqui nessa lição, ele está em Efésios capítulo 4, verso 13, que ele vai apresentar para nós assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática, para nós focarmos, ela diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, nós estudamos, né, na lição passada, nós falamos sobre Jesus Cristo, falamos sobre esse ser, esse Deus tão maravilhoso que se fez homem, que assumiu a postura humana, que veio e demonstrou verdadeiramente o que era ser o Adão, que era ser Adão pós-pecado, que se Adão não tivesse pecado, como ele seria, né? Esse Jesus, ele assumiu a responsabilidade de apresentar para nós um ser humano vivendo nesta terra. Olha só que interessante. Um homem, porque Jesus se fez homem. Jesus não era 50% Deus e nem 50% homem. Jesus não era apenas 100% Deus e 100% homem, não. Jesus era o Deus homem. Então, Jesus, ele abriu mão de toda a sua glória e se fez homem. Então, Jesus estava aqui sujeito a todas as paixões. Só que a única diferença é que Jesus não cedeu. Por quê? Porque ele era Deus, então ele não cedeu às tentações, ele não cedeu a nenhum dos pecados, nenhuma das tentações que veio sobre ele, mas ele demonstrou para nós que é ser um ser humano pós-moderno, né? Esse ser humano que vive hoje nessa terra, porém, esse ser humano corrompido, mas Jesus demonstrou que o homem pode viver perfeitamente sem pecado. Logicamente que nós temos em nós, Jesus ele não teve o mesmo nascimento, mas isso não colocou Jesus como fez uma diferença em Jesus, não colocou Jesus acima, né, do que não podia ser tentado. Não, Jesus foi tentado igual a todos. Mas vamos lá, nós falaremos hoje sobre esse homem, o novo homem em Cristo Jesus. Vamos lá. Então, já lemos aqui, nós temos alguns objetivos da lição. Eu quero ser rápido e prático nessa lição, até porque é um encerramento, né? Então, gostaria que você participasse, que você deixasse aí a sua participação, pois é a última lição para nós estudarmos, né? Então, gostaria que você participasse, fosse mais participativa nas nossas lições, deixando o seu comentário, deixando aí o seu like e ajuda aí a outros entendimentos. Se você tem um entendimento dessa questão, nós iremos falar aqui a respeito da salvação, né? O tripé da salvação, esse tripé da salvação que vem a nos apresentar a lição, tá? Que ela vai falar aqui sobre a justificação, a santificação e a glorificação em Cristo Jesus. Então nós temos aqui um tripé que a glorificação ela entra dentro desse tripé, desse triângulo, né, da salvação, porém essa glorificação ela está no centro, ela está dentro desse triângulo, desse tripé. Agora, qual é o sentido da glorificação? A glorificação é o ápice da salvação. Nós receberemos a glorificação aqui? Não. A glorificação nós não receberemos aqui. A glorificação é quando nós estivermos lá. Lá nós seremos glorificados por Ele, nele e por Ele. Então, nós só seremos glorificados, recebemos a glória, recebemos a coroa de vitória quando nós estivermos lá. Então, aqui, por enquanto, o próprio Jesus deixou bem claro para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar correndo perigo, nós vamos estar correndo riscos, nós vamos ser tentados, vamos ser provados, vamos chorar, vamos sofrer, vamos ser tentados a todos os momentos. O próprio Tiago fala a respeito
da tentação, né? Deus ele nos prova, mas não nos tenta. Mas nós somos provados e tentados pelo próprio inimigo. O próprio inimigo tentou Jesus. Jesus foi tentado, mesmo sendo Deus homem. O diabo ousou tentar Jesus ali em Mateus capítulo 4, né? Mas Jesus ele não cedeu à tentação. Então, nós passamos por tudo isso enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Vamos lá. Então, qual que é os objetivos especiais? Primeiro, apresentar o nascimento do novo homem. Como que esse homem já foi lido aqui, né? Jesus falando para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo, né? É necessário nascer de novo. Nicodemos era um mestre em Jerusalém, só que ele não conseguiu compreender qual que era o sentido que Jesus estava falando. Ele imaginou que o novo nascimento que Jesus estava falando para ele, o que Jesus estava apresentando para ele, é que ele tinha que tornar novamente a voltar ali a ser um feto novamente na barriga da sua mãe. Mas Jesus não estava tratando desses fatos carnais. Não, Jesus estava mais no âmbito espiritual. Jesus estava tratando do âmbito espiritual. Então, essa parte carnal já tinha acontecido, não tem como voltar atrás. Uma vez nascido, né? Uma vez nascido carnalmente, não tem como voltar atrás. Mas nós podemos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Foi o que Jesus apresentou para Nicodemos. Olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos não entendeu. E Jesus falou: você é mestre, como você não compreende? Aí Jesus explicou para ele, né? Você precisa nascer da água e do Espírito. Amém? Então vamos lá. Apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem, falando sobre a justificação, que nós vamos entrar rapidamente aqui, enfatizar a santificação do novo homem e, logicamente, que nós falaremos também a respeito da glorificação, tá bom? Mas vamos lá, nossa introdução, vamos ser básico aqui, a nossa introdução, ela vai dizer assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nós velarmos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o único Adão, ou último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Jesus, ou em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta lição. Então, que Deus possa nos trazer a iluminação para nós podermos entender essa lição aqui, uma lição muito importante quando fala sobre a soteriologia, né? Sobre a salvação, sobre a questão da salvação. Ela não se trata apenas na questão do ser humano. Logicamente que tem todo, por trás de toda a salvação, ela tem todo um papel do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus. A salvação começa logicamente em Deus, porque Apocalipse, né, no capítulo, se não me falha a memória, capítulo 13, vai falar que a salvação, a questão da salvação, ela já tinha sido cogitada, ou já estava preparada, melhor assim dizendo, né? Ela já tinha sido preparada antes de todas as coisas acontecer. Então, antes que você, eu, nós existíssemos, Deus já tinha preparado essa salvação, já tinha planejado, já estava planejado em Cristo. Então, a salvação, ela tem tudo com o seu primeiro fundador, com o seu primeiro projetor, que é Deus. E Cristo também faz parte da salvação, porque ele seria esse pagador, né, esse propagador da salvação, mas aquele que também traria a salvação, e ele seria a troca
a troca por nossa alma, porque nós estávamos condenados. Então foi necessário Jesus dar a sua própria vida para que nós viéssemos a alcançar a salvação por intermédio dele. Então Jesus pagou o preço. Havia um preço, porque o homem assim pecou, mas Jesus, e o preço era muito alto, porque o ser humano ele não poderia pagar. Então qualquer coisa que o ser humano fizesse, ou qualquer coisa que o ser humano fizer, não pode alcançar, não pode aplacar a ira, né? A ira de Deus, porque a ira de Deus é condenação para o homem. Então o homem já está condenado, porque o homem pecou, mas Jesus ele veio e abracou essa ira de Deus através da sua morte e ressurreição. Então Jesus, com o seu próprio sangue, derramando o seu próprio sangue, Jesus pagou esse alto preço que nós devíamos aqui. Então, nós entendemos isso, né? Nós entendemos essa parte da salvação e nós também entendemos também que o Espírito Santo ele também é parte. O Espírito Santo ele também é parte. Então há uma trindade dentro do quesito, do conceito da salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele convence o homem de todo o pecado. Então Jesus, olha, Deus planejou a salvação por intermédio de Cristo. Então, Deus, ele planejou a salvação por intermédio de Cristo. Cristo, ele entregou a sua vida para em prol da nossa, no nosso lugar. Jesus, ele pagou o alto preço em nosso lugar. E o Espírito Santo agora, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que convence o homem de todo o pecado. Mesmo Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, João 3,16, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A questão é que mesmo Jesus dando a sua vida, morrendo por nós, pecadores, muitos não aceitaram, muitos não abraçaram essa salvação. Jesus morreu por todos, mas nem todos aceitaram essa salvação. Mas aí, quem que veio para convencer o homem do pecado? O Espírito Santo. Então, quem faz a obra, né, a obra de convencer o homem de todo o pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Então, o próprio Apocalipse, né, no capítulo 3, vai falar que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está tratando a respeito dessa questão de o homem, ele todo dia ser confrontado pela palavra, mas o Deus ele está sempre convidando, Deus ele está sempre nos dando a oportunidade de salvação, mas o coração, nós somos o dono desse coração, nós precisamos abrir a porta, porque Deus ele não é como o próprio inimigo que arromba a porta, não. O Jesus ele vem, o Espírito Santo ele bate na porta, ele está a todo momento convencendo o homem do pecado, mas aí quem tem que abrir a porta do coração e aceitar é o homem. Então a responsabilidade não é totalmente, né, como diz aí por aí, que o Espírito Santo faz, o Deus faz toda a obra e o homem não faz nada, o homem não é responsável por nada. Claro que não, o homem ele tem a sua responsabilidade de aceitar Jesus e permanecer, tá bom? É o que nós vamos entender aqui. O homem ele precisa permanecer também na graça, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui, que nós iremos entender aqui, é o nascimento do novo homem. Então esse é o primeiro tema, nós iremos falar aqui sobre o nascimento, tá bom? Vamos lá. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito, nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Então, através de Cristo, apenas através de Cristo, nós não podemos alcançar a salvação por mérito nenhum.
se nós formos bons, não importa se você é bom, se você não é, se você é honesto, se você não é honesto, você só alcança a salvação por intermédio de Jesus Cristo. E nascer de novo, o que Jesus estava dizendo aqui, primeiramente você tem que aceitar, lógico, ninguém vai se batizar primeiro, né? Nascer da água e do Espírito, ele está tratando a respeito de você aceitar o sacrifício de Jesus e após esse aceitar, você ser batizado, que o batismo não é a salvação do ser humano, não é o ser humano é batizado e depois ele está salvo, não. O batismo, ele traz um significado, uma demonstração para aqueles que te conhecem, que você nasceu de novo, que você se entregou verdadeiramente para Jesus. Então, o batismo é somente para isso, para que as pessoas que te conhecem veja que você foi transformado mesmo pelo Espírito Santo. Então, se você aceitou Jesus e não aceitou ser batizado, não aceitou o batismo, então você, na verdade, não nasceu de novo. Então, aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido verdadeiramente pelo Espírito, ele aceita o batismo, porque ele é nascido da água e do Espírito. Então, eu acredito que há uma vamos dizer assim, né, há uma versa nisso. Primeiramente, você é resgatado, né? Você é resgatado, você aceita Jesus como seu Salvador e depois você é batizado, porque só aceita o batismo, só aceita o compromisso da fé aquele que verdadeiramente nasceu do Espírito. Se o Espírito Santo fez uma morada, fez uma mudança nele, ele vai aceitar. Se ele não recebeu, se ele não foi transformado pelo Espírito Santo, infelizmente, esse camarada ele não vai querer compromisso. É muitos, e tem muitos aí que nós vemos no dia a dia, né, que frequenta uma igreja, frequenta uma religião, mas na verdade ele não quer compromisso, porque na verdade ele não nasceu de novo, ele não nasceu do Espírito, tá bom? Então, e muito menos ele quer nascer da água. Então vamos lá. Entendendo aqui, né, segundo ponto aqui, falar sobre o nascimento o nascido de Deus, que né, o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus, João 1:12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso de número 8, que fala sobre o sacrifício, sobre que Jesus ele viria, né? O sacrifício do Cordeiro seria antes da fundação do mundo, então o plano de salvação já estava sendo, já tinha sido planejado antes de todas as coisas acontecer. Mas vamos lá. O terceiro, né? Nascido da água, o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16. O que Marcos 16 ele fala? 16:16. Quem crer e for batizado. Então, olha só, o batismo ele não vem antes de crer. O crer, ele vem primeiro, então precisa haver a fé. Na verdade, o que faz com que o homem alcance a salvação não é o batismo, não é o ato do batismo. O batismo, ele é uma doutrina, existe uma doutrina do batismo, né? Existe uma doutrina do batismo, só que o batismo, ele não a finalidade do batismo não é salvação. A salvação ela vem por intermédio da fé, do crer. Então, se você crer e aceitar Jesus como seu Salvador e deixar o pecado, você automaticamente alcança a salvação. E as outras coisas você vai fazendo porque você creu, você verdadeiramente nasceu do Espírito. Amém? Então, o nascido da água, o nascido do Espírito Santo, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. João 3, verso 6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas 6, verso 15. Então, nós entendemos aqui sobre essa parte, só vamos pular um pouquinho aqui, vamos falar agora
Vamos falar rapidamente aqui, deixa eu só abrir rapidamente aqui sobre as 4 princípios. Na verdade, eu coloquei 4 princípios aqui, eu vou ver se eu consigo encerrar nessa parte aqui. Se eu for falar, eu só vou citar ali, porque acho que o que mais interessa a nós é entendermos essas doutrinas, né? Quando nós entendemos aqui esse princípio dessas doutrinas que está inserido dentro da salvação, que é a soterologia, né? Que é a doutrina da salvação, quando nós entendemos esses princípios, nós compreendemos o ato da salvação e todo o plano de salvação para o ser humano, tá? Então, nós temos aqui 4 princípios da salvação no homem. Qual que é esses 4 princípios? Claro, é um tripé, na verdade, como eu já falei aqui, é um tripé, mas na verdade há mais um quesito, o número 4, que está inserido dentro dessa pirâmide, dentro desse, né? Eu fiz aqui uma pirâmide, tá bom? Mas nós vamos entender aqui primeiro, o primeiro princípio aqui é a regeneração. Então, nós precisamos entender o que vem a ser, o que é a regeneração. Segundo, a justificação. O homem, primeiro, ele é regenerado, tá? Ele é regenerado, depois ele é justificado. Terceiro, ele é santificado, ou a santificação. E o quarto, a glorificação. Então, nós temos esses 4 princípios aqui, né, para nós entendermos. Primeiro, a regeneração, ela vem a ser instantânea. Então, a regeneração, ela é algo instantâneo. Ela é algo que, quando o homem aceita Jesus, ele é convencido pelo Espírito Santo, ele permite que o Espírito Santo entre e faz morada nele, ele é regenerado, né, instantaneamente. A regeneração, o ser humano está morto nas suas transgressões e ofensas. Agora, por intermédio da morte substitutiva de Cristo, somos regenerados ou vivificados na ressurreição, na morte e na ressurreição de Cristo. Então, olha só, essa regeneração na verdade, é o ato de nós sermos batizados na morte de Cristo, né? Quando nós somos transformados, essa é uma simbologia, né? Nós somos batizados na morte e na ressurreição de Cristo. Não estou falando aqui na água, que é o símbolo também do batismo, mas quando nós somos batizados na morte e na ressurreição de Cristo, porque a morte de Cristo significa que nós morremos com ele para o mundo, e a ressurreição, ela traz o sentido de que nós nascemos novamente para Deus. Então, quando nós nascemos de novo, foi o que Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Então, Jesus estava falando sobre isso. Quando você aceitar a Jesus, você vai morrer para o mundo com ele, ou nele com ele, e quando você ressuscitar com Cristo, você está ressuscitando para Deus. Então, esse é o ato da regeneração, é algo que acontece subitamente, algo que acontece instantaneamente. Aí, após isso, vem a justificação. O que é a justificação? A justificação, é a natureza da justificação. Ela vem a ser por intermédio de um ato de Cristo, né? Quando ele nos justifica, vamos dizer assim, que é como que se fosse você estar num tribunal, tá? Por isso que ele vem do mérito de Cristo, né? A justificação é um mérito natural de Cristo, porque é meritório pelo aquilo que Cristo fez por nós, ele nos torna justo diante de Deus, porque ele pagou